Esse é o estudo número 5, né? Passamos aí pelos 4 primeiros capítulos, em que, resumindo, os 3 primeiros capítulos, Paulo vai mostrar a condição do homem diante de Deus, mostrar que tanto os judeus quanto os gentios estão todos na mesma situação diante de Deus, condenados. Apesar dos judeus ter alguns privilégios de ter recebido os oráculos de Deus, mas isso não fez dele superior aos gentios. Estavam condenados da mesma forma. E aí, quando chega no capítulo 3, a partir do verso 21, Paulo começa mostrando como é que então o homem, o pecador, pode ser justificado por Deus. Ele vai discorrer e vai concluir muito claramente de que o homem é justificado pela fé sem obras, pela fé e pela fé somente na pessoa e na obra de Cristo, certo? O que ele fez para remir pecadores. Ele vai dar o exemplo no capítulo 4, o exemplo de Abraão, nosso pai na fé, mostrando que até mesmo antes da lei, Abraão já tinha sido justificado pela fé. Ele creu na promessa e isso foi lhe imputado como justiça, e então ele é justificado e tornou-se ali o pai de todos os crentes, de maneira que todos nós somos filhos de Abraão pela fé, conforme Gálatas capítulo 3. Todo crente, ele é filho de Abraão. Os judeus é que arrogam para si esse título, somos filhos de Abraão, temos por pai Abraão, tem uma passagem que até Jesus repreende. Mas filhos de Abraão são os crentes genuínos e verdadeiros, não se resume apenas num aspecto físico, descendência natural, como é os judeus por natureza, mas os crentes em Cristo Jesus são filhos de Abraão, porque creu e andou nas mesmas pisaduras da fé de Abraão, que creu no Messias. Então, depois que Paulo ele vai mostrar e provar, com esse exemplo do Antigo Testamento, de que o pecador, o homem, ele é salvo ou ele é justificado pela fé em Cristo somente, sem obras da lei, no capítulo 5 agora ele vai mostrar os frutos dessa justificação. Exatamente o tema do estudo, os frutos da justificação pela fé em Cristo. Os frutos da justificação pela fé em Cristo. O que é que um pecador que agora foi justificado pela fé em Cristo, quais são os efeitos disso em relação a ele e Deus? Então esse texto vai mostrar muito claramente, principalmente do versículo 1 ao versículo 11. E aí do versículo 12 ao 21, Paulo vai simplesmente mostrar um contraste, entre Adão e Cristo, mostrando o ensino fundamental e básico aqui, é que em Adão todos estão perdidos, todos estão condenados, todos debaixo da condenação, mas no segundo Adão, em Cristo, todos foram justificados, todos foram remidos, todos foram perdoados e salvos. Esse é o contraste que ele faz, certo? Então vamos lá, os frutos da justificação pela fé em Cristo. Irmãos, qual é o primeiro fruto da justificação que o texto vai nos ensinar? Qual a primeira coisa que o pecador vai receber ou vai adquirir uma vez que ele creu em Jesus Cristo e foi justificado pela fé nele? Douglas? Oi? Qual? Não. A fé é um instrumento para que sejamos justificados, não é isso? Aí uma vez que justificamos, porque já cremos, fomos justificados, qual o primeiro efeito? Qual vai resultar no meu relacionamento com Deus? Leia o versículo 1. O que é? Justificado, pois, mediante a fé, o que é que temos? Paz com Deus. Então, irmãos, o primeiro fruto da justificação pela fé em Cristo é a paz com Deus. Por que a paz com Deus? Porque o homem, no seu estado natural, ele está no estado de inimizade, não é isso? Vamos lá, Romanos 8, diz muito claramente isso. Versículo 7, versículos 6 e 7, diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz.
Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Certo? Então a primeira coisa que o homem recebe, o primeiro fruto da justificação pela fé em Cristo, é que ele agora mudou de status, vamos dizer assim. Ele vivia num estado natural de inimizade contra Deus, porque ele estava debaixo do pacto de obras, né? E debaixo do pacto de obras todo mundo está condenado, porque já pecamos, já quebramos. E quando Cristo o salva, ele crê, se arrepende e crê, é justificado, ele passa agora a estar debaixo do pacto da graça e coberto da justiça de Cristo. Certo? Justificado, perdoado. Deus olha para o pecador através de Jesus Cristo e vê simplesmente a justiça de Cristo cobrindo aquele pecador. Então ele agora está como o estado dele com Deus? De paz, não de inimizade mais. É como, vamos dizer, né? Rússia e Ucrânia, que até em guerra até dia de hoje. É como agora um decreto de paz fosse estabelecido. Seus problemas fossem resolvidos, e então um decreto de paz agora fosse estabelecido. E agora estava como agora? Não mais em inimizade, em guerra, mas agora estariam em paz, em comunhão, em harmonia. Isso é o que a justificação pela fé faz para com o pecador. O pecador está debaixo da ira de Deus, debaixo da condenação de Deus, um estado de inimizade contra Deus. Deus está irado com ele, Deus está com ódio dele por conta dos seus pecados e da sua maldade. E quando ele crê em Jesus Cristo e é justificado pela fé somente, a paz. Por que a paz? Não por conta do pecador, mas por conta da obra de Cristo, que proporcionou essa paz para ele. A morte de Cristo satisfez a justiça perfeita de Deus, aplacando a sua ira. Então ele é reconciliado, né? Como vai no finalzinho do versículo 11 a gente vai ver aí. É porque o pecador que era inimigo agora foi reconciliado com Deus. E agora há paz, há harmonia, há comunhão, há amor, há um relacionamento sincero e verdadeiro entre as duas partes. Isso é maravilhoso. Certo? Um segundo fruto da justificação, ainda no versículo 2, né? É acesso à presença de Deus. Acesso. O homem pecador fora de Cristo tem acesso a Deus? O ímpio pode orar? Pode, né? Mas não vai adiantar nada. É isso? Por quê? Porque ele não está reconciliado com Deus. Ele não está coberto com a justiça de Cristo. Certo? Então veja: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Acesso aonde? A presença de Deus. Lembra que o nosso eterno sumo sacerdote nos representa diante de Deus, né? E quem é que nos tornou reis e sacerdotes de Deus? A Bíblia nos chama, né? Pedro vai dizer lá que somos sacerdócio real. Isto é, temos livre acesso à presença de Deus. E isto foi conquistado pelo eterno sumo sacerdote, Jesus Cristo, que foi não apenas o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício, como também ele foi aquele que era o próprio sacrifício, o próprio cordeiro, que proporcionou para nós pecadores que estamos nele, cobertos da sua justiça, livre acesso ao trono da graça, como o Hebreus vai dizer, que ele nos abriu um novo e vivo caminho, através do qual podemos entrar além do véu. Lembra do tabernáculo, como é que era o templo? Era aqui, né? Lugar santo, aqui era a cortina, lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança. Ali só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas a morte de Cristo, conforme o relato dos evangelhos, o que é que aconteceu quando ele morreu? O véu do templo rasgou de alto a baixo. A morte dele abriu o caminho para nós adentrarmos a presença de Deus. Então nós pecadores, veja só, podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, dobrar nosso joelho e a gente entra na presença de Deus. Entra no trono da graça e pode falar com o Rei do Universo. Veja que coisa. Se você bater lá na Casa Branca, lá, muito provavelmente você não vai entrar para falar com Biden.
Se você bater lá no Palácio da Alvorada, se você para falar com Lula, provavelmente você não vai entrar. Tem que ter uma burocracia, sabe? Agenda e tudo mais. E dependendo de quem nós somos, se for alguém importante, você entra. Se você tem terra, né? Você bota lá um chapeuzinho do MST e uma camisa vermelha, né? Com uma cruz e um machado, aí você entra. Mas veja, para falar com os homens, né? Poderosos, entre aspas, uma burocracia, tem que passar por isso, passa por segurança, passa por aquilo todo, protocolo, aquele negócio todo, uma agenda. A gente pode agora, como a gente fez nesse instante, né? Orou algumas vezes já, entrou ao trono da graça, diante da presença de Deus, e falamos com o Rei do Universo, com o Todo-Poderoso. Veja que privilégio. Fala, meu irmão. Antes de Jesus morrer, ele estava como um mediador. Ele, em vários textos, disse que tudo que diz ao Pai no meu nome, eu farei. Quando ele morre, e ressuscita, o véu se rasga. Quando o véu se rasga aí quer dizer, por que ainda nós oramos em nome de Jesus, uma vez que nós temos acesso direto ao Pai? Porque ele continua sendo nosso mediador. Ele continua sendo nosso mediador. Continua sendo nosso mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porque depois da ressurreição, a gente vê tantas passagens assim, falando que se deve orar em nome de Jesus. Uma vez que o véu se rasga, então você tem livre acesso. O próprio apóstolo Pedro, ele diz agora que você é uma nação santa. Sim. Povo de propriedade, sacerdote real. Sim. Entendeu? Aí alguns pastores até alegam que, não, eu estou entendendo. Sim, estou entendendo. Ninguém vai ao Pai, não por mim. Certo. Tudo que pedir ao meu Pai, em meu nome eu farei. Mas a gente, quando esse véu rasga, então há um acesso direto. Sim, mas continuamos pedindo em nome dele. O que Jesus fala no discípulo ali, não foi para eles não, para aquele momento não, foi para, olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, dele recebereis, né? Ou seja, nossas orações, nosso clamor, nossas petições, nossas súplicas são tudo feitas em nome de Cristo, entendeu? Em nome dele. Temos livre acesso diante da presença de Deus. Adentramos, falamos com ele diretamente, mas falamos com ele em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo, nosso eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? O nosso advogado, o nosso mediador, o nosso salvador, o nosso redentor, o cordeiro que tirou o nosso pecado. Então tudo é feito em nome de Cristo. Mas a questão de quando Cristo estava em vida, ele falou isso, e depois que ele morreu, o véu se abriu e ele deixou de ser nosso mediador? Não, ele continua sendo nosso mediador. Porque até na oração do Pai Nosso, não diz em nome de Jesus, amém. Eu digo Pai Nosso, quer dizer, é uma coisa direta ao Pai. Aí no finalzinho diz, porque Deus é alguém que é Pai, Deus é o poder do Pai, então somente agora é o Pai. Certo. Diz, em nome de Jesus. Mas quem está fazendo essa oração? Quem está fazendo essa oração? Quem está fazendo? Não. É o próprio Cristo, né? Mas ele está Ensinando, exato. Claro que não é uma muleta. Sim. É uma estrutura de oração, né? Exatamente. Sim, mas não se contradiz não, sabe? Se complementa. Oramos o Pai Nosso e pedimos aquilo que o Pai Nosso está expressando em nome de Jesus, né? Tudo que pedir em meu nome. Não tem mistério não. Mas eu entendi sua colocação e o que algumas pessoas pensam, né? Para mim, eu oro em nome de Cristo. Nós oramos em nome dele e no poder do Espírito, através das Escrituras. Vamos lá, então ele tem paz com Deus, também tem acesso à presença de Deus, né? Versículo 2. Por intermédio de quem obtemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A esta graça na qual estamos firmes aqui, muito provavelmente, o que Paulo tem em mente aqui é a justificação, né? Que graça? Estamos firmes a esta graça. Que graça? Na justificação. Certo? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, irmãos, veja que glória, né? Que maravilha. Pecadores como nós podemos adentrar ao trono da glória de Deus. Adentramos ao trono da glória de Deus.
Podemos falar com Ele o momento que a gente quiser, não somente na nossa casa, no nosso quarto, mas não estiver no trabalho, não estiver na escola, não tiver, a gente ligar-se com o céu, né? Elevar nosso pensamento, nosso coração, dizer: Senhor, em nome de Jesus, teu filho é dentro da tua presença, e falar com Ele, colocar nossas petições dentro da em suas mãos, certo? Agora tem uma terceira coisa também que resulta da nossa justificação, né? Que é a esperança da vida. Aí no versículo 2, a parte C, a última partinha: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, até o versículo 5, vamos lá? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, uma vez justificado pela fé em Jesus Cristo, isso brota no coração de todo aquele que foi justificado esperança e alegria no meio das tribulações. Veja que coisa: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Toda vez que a Bíblia usa a palavra esperança, no grego, né, ela não tem um sentido que o português tem muitas vezes. Então, quando a gente fala assim, eu tenho uma esperança, normalmente ele fala com uma possibilidade, né? Não é isso? Eu espero que isso e isso aconteça, ou isso e isso eu consiga. Ou seja, estou falando em uma perspectiva de uma possibilidade. Pode acontecer como não. Já a esperança no termo grego, ela traz uma conotação de certeza, de convicção, de firmeza. Então, quando Paulo diz aqui que e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, ele está dizendo que ele tem uma expectativa confiante, certa, com convicções da glória de Deus, certo? Então, a justificação pela fé, irmãos, ela vai trazer essa convicção, essa expectativa confiante da glória de Deus, de estarmos com Ele em glória, em triunfo, para sempre. E não somente isso, né? Temos essa expectativa confiante, convicta da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Para gloriar aí, né, tem a ideia de alegria, de gozo. Agora, por que alguém pode se gloriar, pode se alegrar nas tribulações, pelas próprias tribulações? Porque é aquilo que ele acabou de falar antes. Expectativa confiante da glória. Ele sabe que toda e qualquer tribulação que ele passa aqui na vida, ele sabe que vai ser só um momento. Mas algo muito maior está o aguardando, segundo a promessa de Deus, para todo aquele que crê em seu Filho. A glória, a vida eterna, a comunhão, a ser livre completamente da presença do pecado, das coisas do mundo, né? Coisas essas que muitas vezes nos atingem, nos traz tristezas, angústias, tribulação, mas existe uma alegria exultante no coração de todo verdadeiro crente, todo aquele que foi justificado pela fé, até mesmo em meio às tribulações, porque ele sabe que é só um momento. Veja, preciso fazer aqui uma distinção. Alegria é diferente de prazer. Ninguém tem prazer no sofrimento, tem? Ninguém tem prazer na tribulação, ninguém tem prazer nisso. Mas a alegria é um estado de espírito que resulta da minha comunhão com Deus, da minha reconciliação com Deus, da minha paz com Ele, da justificação pela fé nele, da expectativa confiante e certa que eu tenho da glória de Deus, da vida eterna, através de Jesus Cristo. Então a alegria é diferente de prazer. Evidentemente que todo aquele que está sofrendo não tem prazer. Ninguém tem prazer em dor, em sofrimento, em angústia. Mas o estado do espírito do crente é de alegria até mesmo no meio das tribulações. Porque ele sabe que essas tribulações, como ele vai dizer agora, do versículo
a metade do versículo 3 até o versículo 5, né, basicamente, ele sabe que as tribulações produzem nele algo benéfico a ele. Ele sabe que a tribulação está sendo usado por Deus como um instrumento pedagógico para conduzi-lo à maturidade, à piedade, ao crescimento na graça e no conhecimento. Deus está o aperfeiçoando nesse processo. Ele sabe muito bem disso, por isso que ele é paciente, por isso que a tribulação vai produzir isso. Veja, vai dizer, a tribulação, sabendo que, e nos gloriamos nas próprias tribulações. Aí ele diz, sabendo que, nós sabemos disso, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança, em outras traduções, é paciência, né? Essa é a ideia. As tribulações cultiva em mim paciência, perseverança, firmeza, continuidade em servir a Deus, você não moldado, você não tratado. A perseverança, né, ou a paciência, experiência. Experiência de quê? Experiência com Deus, experiência de vida. Olha, irmãos, eu posso lhe testificar disso, dar testemunho disso. Os momentos que eu mais senti Deus comigo foram os momentos mais difíceis da minha vida. Foram os momentos que eu estava no... usar uma linguagem, né? No olho do furacão. Estava assim, sabe, a vida. Estou falando já como crente, né? Evidentemente. Como ímpio, um cacete de Deus. Nem percebe, né? Simplesmente vive na imundícia. Eu estou falando como crente. Era maior como recém-convertido praticamente. 1 ano, 2 anos depois. Estava como se fosse no olho do furacão. Eu posso lhe confirmar que eu nunca senti tanta presença de Deus como nesses momentos mais difíceis da minha vida. É quase que pudesse tocar em Deus assim, né? Quase que pudesse apalpar Ele. De tão real era a presença dele em momentos de tribulação, de angústia, de aflição. E de uma maneira que na época eu não sabia explicar, mas havia uma alegria tão grande, um gozo tão grande, rapaz, em sentir a presença de Deus, o mundo caindo sobre a minha cabeça, e eu sereno, e eu em paz, e eu tranquilo, e eu alegre, satisfeito em Deus. Experiência. Tribulação produz paciência ou perseverança, e essa perseverança no meio da tribulação, continuando confiando em Deus, a produzir experiência com Ele. Experiência de vida, maturidade. Estamos sendo maturados, né? Passando pelo processo de maturação. E a experiência, por fim, o que? Esperança. E, novamente, a esperança, o sentido é de uma expectativa confiante, diferentemente na conotação na língua portuguesa, né? Que traz uma ideia de possibilidade. Na língua grega é de confiança, de convicção, de certeza, uma expectativa com certeza, confiante. Certo? Sabendo que a tribulação produz perseverança, paciência, e a perseverança ou paciência, experiência, e a experiência, esperança. Expectativa confiante da glória de Deus, de estar com Ele para sempre, e saber que tudo aquilo é só um momento, vai passar, é só uma fase, e que logo o dia raiará, e a gente sairemos triunfante pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, a esperança, expectativa confiante, uma certeza, uma convicção, não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito testifica ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E circunstâncias que muito é usado por Deus e pelo Espírito para testificar este fato de que somos filhos de Deus, é exatamente quando estamos no meio da tribulação e continuamos confiando.
e temos experiência com Ele. E isso fortalece e aumenta cada vez mais a nossa esperança, a nossa expectativa confiante e certeza da glória de Deus, da vida eterna. Ok? Esses são frutos, irmãos, que brota da justificação pela fé, de ter sido justificado pela fé em Jesus Cristo. Ok? Agora, todos esses benefícios, houve algo que garantiu isso, né? Houve algo que garantiu isso. Qual é a garantia desses benefícios? Qual é a garantia da paz com Deus? Uma vez que fomos justificados, né, pela fé nele, em Cristo, qual é a garantia da nossa paz com Deus, da nosso acesso à presença de Deus, da nossa expectativa confiante da glória de Deus, da vida eterna, da alegria nas tribulações? O que é que garantiu isso? Versículos 6 a 8. A obra de Cristo. A obra de Cristo foi que nos garantiu tudo isso. Desde a salvação de modo completo, né? Foi a obra de Deus que garantiu tudo isso. A obra de Cristo. Veja versículos 6 a 8. Porque Cristo, ele está aqui explicando o que ele falou antes, né? Por quê? Está dando uma explicação. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aí ele vai colocar uma nota dizendo: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, né? Pelo bom alguém se anima a morrer, né? Mas o problema é que não tinha ninguém bom, né? Não tinha ninguém bom, e Cristo morreu pelos fracos, pelos ímpios e pelos pecadores, como vai dizer agora no versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A garantia de todos esses benefícios que brota, o que é oriundo da nossa justificação pela fé em Cristo, foi a obra dele. A obra dele, que não é nada mais, nada menos do que uma manifestação do amor de Deus para com os pecadores. Como diz o versículo 8, né? Deus prova o seu amor para conosco. Como é que Deus provou o seu amor para a gente? Enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda o quê? Fracos, ímpios e pecadores, inimigos dele. Isso é sério. Isso quase que não cabe na nossa cuca, né? Como é que alguém pode dar a vida pelos seus inimigos? Como é que alguém pode entregar o Filho para morrer em resgate dos seus inimigos, em benefício dos seus inimigos? Me diga aí. Só Deus fez isso. Ele deu prova desse amor dele, quando ele enviou exatamente o seu único Filho, o santo, o perfeito, o imaculado, para morrer exatamente pelos seus inimigos, para benefício dele, para proporcionar, né, e para dar a garantia e a certeza de todos esses benefícios, da justificação pela fé, da paz com Deus, do acesso à sua presença, da expectativa confiante e certa da vida eterna, da alegria no meio das tribulações, do cultivo de todas essas virtudes, como a perseverança, a paciência, a experiência e a ratificação, né, da nossa expectativa confiante nele. Quem garante isso, quem garantiu tudo isso, toda a nossa salvação, foi a obra de Cristo na cruz do Calvário. E que esta obra de Cristo é simplesmente, né, a manifestação do amor de Deus. A manifestação do amor de Deus. É como eu já falei algumas vezes em algumas pregações, né? Não olhe para as circunstâncias para procurar o amor de Deus por você. Olhe para a cruz. É lá que você vai ver a maior manifestação do amor de Deus por você. Se a gente olha para as circunstâncias a respeito do amor de Deus para conosco, né? Muitos, às vezes, talvez por falta de conhecimento, né, ou de entendimento, ou até mesmo porque é uma situação difícil mesmo, olha para a circunstância e desanima, né? E tende a pensar de que Deus não ama, por conta das circunstâncias desfavoráveis. Imagina Paulo pensando assim. Ele vai dizer: eu sou o cara que Deus mais odeia no mundo, porque nunca vai sofrer tanto, né?
Mas Paulo sabia que Deus o amava, não era pelas circunstâncias desfavoráveis, não era para isso que ele olhava lá para a cruz, o Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos, e disse lá: Deus provou seu amor para comigo, Deus me ama. Por quê? Porque ele entregou o seu filho para morrer por mim, sendo eu ainda um pecador, um inimigo dele, um grande culpado e um grande transgressor. Então não olhe para as suas circunstâncias procurando o amor de Deus, olhe para a cruz, porque é lá que ele está manifestado, é em Cristo, certo? E aí tem mais um ou dois frutos da justificação ainda, que está aí no versículo 9, né? 9 e 10, 2. Versículo 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Uma vez justificado pela fé em Cristo, um outro fruto que brota dessa justificação, um outro benefício que brota disso, é que nós somos livres da condenação. Somos salvos da ira. Que ira? A ira que está e que repousa e que repousará completamente sobre todos aqueles que não estão em Cristo. Todos os ímpios, todos aqueles que serão condenados, estão debaixo da ira e da condenação eterna. Mas aquele que foi justificado pela fé em Cristo, ele já foi livre desta ira, livre dessa condenação. Por isso que Paulo, no Romanos capítulo 8, né, versículo 1, ele vai deixar muito claramente que, portanto, aquele que está em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação para eles. Aqueles que estão em Cristo, não há mais nenhuma condenação para eles. E por que não há mais nenhuma condenação para eles? Porque eles já foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Eles já foram perdoados. Eles já foram cobertos com a justiça de Cristo. Então, portanto, a consequência dessa justificação é que ele está livre da ira, ele está livre da condenação eterna. Não lhe cabe mais a condenação. Por que não lhe cabe mais a condenação? Porque Cristo já foi condenado no lugar dele, né? Cristo já morreu para pagar por todos os seus pecados que o condenavam. Então Cristo recebeu a condenação no lugar dele, que foi a ira de Deus despejada sobre Cristo naquela cruz. Ok? E tem a última benefício que brota da justificação, que é a nossa reconciliação com Deus, versículo 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, veja que é através da obra de Cristo, né? Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Um outro benefício que é oriundo, que brota da justificação pela fé em Cristo, é que pecadores como nós fomos reconciliados. Isso aqui está paralelamente, né, alinhado com o versículo 1, né, a paz. Paz, reconciliação. Temos paz, e se temos paz, fomos reconciliados com Deus. Fomos reconciliados através de quem? De Jesus Cristo, por meio da sua obra. Foi a obra dele que garantiu isso para nós, a reconciliação. Certo? 11:5. Vamos lá, terminar aqui o restinho do capítulo. Vocês entenderam até aqui, irmãos? Então eu vou repetir aqui os frutos da justificação, certo? Evidentemente que tem outros frutos que Paulo vai desembocar ao longo de toda a carta aos Romanos, né, em toda a escritura. Mas aqui no versículo 5, no capítulo 5, ele lista essas. Vamos lá. Primeiro, paz com Deus. Segundo, acesso à presença de Deus. O terceiro, esperança, né, da vida eterna, que é uma expectativa confiante, certa da vida eterna. Quarto, alegria nas tribulações. Certo? Alegria nas tribulações. Aí o que garante tudo isso? O que foi que garantiu tudo isso? A obra de Cristo, versículo 6 a 8, né? A garantia de todos esses benefícios é a obra de Cristo, através do qual Deus prova o seu amor para conosco. Aí tem mais outra, 5.
somos livres da condenação, livres da ira. Quinto fruto da justificação pela fé em Cristo. E 6, somos reconciliados com Deus através da fé em Jesus Cristo. Então, basicamente, 6 benefícios, do versículo 1 a 11 do capítulo 5 de Romanos. Paulo vai nos mostrar que brota, que é oriundo, é a consequência da justificação pela fé em Cristo. Temos paz, temos acesso, temos esperança da vida eterna, alegria nas tribulações, somos livres da ira de Deus, da condenação e consequentemente somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Certo? Vamos lá, continuar. Versículo 12 a 21. Irmão, do versículo 12 a 21, que Paulo está fazendo aqui, basicamente é fazendo um contraste, uma comparação entre Adão e Adão. O primeiro Adão e o segundo Adão. Certo? Entre Adão e Cristo. Ele está comparando. O que foi que nós herdamos em Adão? Condenação, morte, pecado. Certo? E o que é que nós herdamos em Cristo? Justificação, reconciliação, perdão, vida eterna, tudo isso aí. Então, portanto, esse portanto, ele introduz o portanto porque ele vai concluir agora o que ele está falando. O versículo que vem falando antes. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Como é que entrou o pecado no mundo? Através de Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo. Pelo nosso primeiro pai, né? Quem é o nosso primeiro pai? Adão e Eva. Por eles entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, ou através do pecado, entrou também a morte. Então, a resposta para a pergunta, por que morremos? É porque pecamos. Por que morremos? É porque pecamos. Porque a morte é a consequência do pecado. É como diz mais para frente no capítulo 6, né? É o salário dele, do pecado. A morte é o salário do pecado. Então, por que morremos? Porque pecamos. Se todos morrem, é porque todos pecaram. Se Cristo morreu, é porque Ele não pecou, mas carregou o nosso pecado. É por isso que Ele morreu, é porque sobre Ele estava o nosso pecado. Não era pecado dele, era um pecado concedido a Ele, né? Imputado a Ele, creditado na conta dele. É por isso que Ele morre. É por isso que faz necessário a morte dele, para que nossos pecados fossem devidamente expiados, punidos, e assim a justiça de Deus fosse satisfeita. Então, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram em quem? Em Adão. Todos pecaram nele. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Paulo aqui está falando desse período, né? De Adão até Moisés, né? De Adão até Moisés, dado da lei, ok? Esse período de Moisés para trás, entre aspas, não havia lei, mas se não havia lei, não havia lei escrita, revelada, como Deus deu a Moisés lá no monte, certo? Mas estava onde? Num coração, certo? A gente vai entender esse texto aqui à luz do finalzinho, né? Do versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei foi dada para quê? Lembra do peregrino, né, Wesley? Lembra lá da mulher varrendo a sala, né? A sala, o coração, a poeira que está lá no chão da sala assim, ó, quietinha, pecado do homem. E a mulher varrendo? A lei. A lei foi dada para avultar, para abundar o pecado, para revelar ainda mais ao homem a necessidade que ele tem de um resgatador, de um salvador, certo? Então, de Moisés para trás não havia essa lei prescrita, revelada, estava apenas no coração do homem, né?
Então o pecado é como se tivesse na sala. Tem pecado, está lá. A consciência o acusa, mas está lá no chão, lá assim, ó. A poeira sobe um pouquinho, daqui a pouco baixa. Aí Deus vai, a lei, vou revelar a lei, a minha vontade. Aí vai lá, a lei faz assim, ó. A poeira, mata o homem. Fica sufocado. Eu preciso de um Salvador. Agora eu entendo, eu preciso, eu reconheço que eu sou um grande pecador, que eu estou imundo. Eu preciso de um Salvador, preciso urgentemente de um Salvador. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, esse morreram muitos aqui, nós devemos entendê-lo como... Não, nesse muito não, é mais para frente, Não é assim um dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes também sobre muitos. Vamos lá, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então o contraste que ele está falando, um só pecado trouxe condenação a todos os homens, muitas ofensas de Cristo trouxe salvação para muitos homens, certo? Ele não morreu aleatoriamente, como se fosse assim, eu vou morrer, eu vou fazer a minha parte e agora é com vocês, viu? Se fosse assim, ninguém seria salvo. Mas ele morreu para garantir de modo específico a salvação dos eleitos. A morte de Cristo é uma garantia, uma certeza que os eleitos, aquele que o Pai o deu a ele lá na eternidade no pacto da redenção, serão salvos. Ele não morreu possibilitando salvação, ele morreu garantindo salvação dos eleitos. Certo? Essa é a grande diferença das teologias, né? A parte mais arminiana entende que morreu possibilitando, né? Salvação para todos. Ele tem poder para salvar todos, a morte dele, mas ele morreu especificamente para garantir, para dar certeza da salvação dos eleitos, das suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas e não pelos bodes, né? O seu povo dos seus pecados, exatamente. Então a morte de Cristo ela é específica, Douglas. Evidentemente que Deus não revelou quem são os eleitos, né? Aí não tem nada na testa de ninguém assim, eleito, prega para ele, não. Está espalhado no mundo, por isso que ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê não será salvo, será condenado. E quem é que vai crer através da pregação? Os eleitos. Quando ouvirem o evangelho, quando ouvirem a palavra, as ovelhas ouvem a voz dele e conhecem a voz dele e vai vir, vai segui-lo, certo? Por isso que temos que pregar, anunciar, porque nós não sabemos quem são os eleitos. Então ele morreu de modo específico. Um dos pontos, né, o terceiro ponto da doutrina que cremos é exatamente a expiação limitada, né? Ou outros usam um termo como redenção particular. Redenção particular é um termo que é usado também. Ou expiação limitada, que diz respeito exatamente à morte de Cristo em favor das ovelhas, do seu povo, ou então redenção particular. Ele morreu para remir um povo particularmente, que ele escolheu, o eleito dele, a gente não sabe quem é. Certo? Então aqui versículo 16, o dom, entretanto, não é como num caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. O pecado de Adão trouxe condenação para toda a sua descendência, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Aqui ele está apontando exatamente para a obra de Cristo, né? O quanto ele padeceu, o quanto ele sofreu, as suas muitas dores, para trazer
justificação, salvação para o seu povo. Se pela ofensa, 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais o que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se a ofensa de Adão trouxe garantia, certeza de condenação para toda a sua descendência, muito mais certeza, garantia, convicção, a justiça de Cristo trará para aqueles que Ele salvará, certo? Para aqueles que reinarão em vida, por um só, que é Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, Adão, né? Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá fé. Novamente, Paulo está sendo redundante, né? Usamos termos diferentes para mostrar a mesma realidade, a mesma verdade do contraste entre condenação em Adão e salvação em Cristo. Perdição em Adão, justificação em Cristo. Morte em Adão, vida em Cristo. É o contraste que ele está fazendo. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Esse texto aqui que eu estava, quando eu troquei lá no começo. É esse aqui, ó. Esse muitos deve ser entendido como todos. Porque não foi muitos que se tornaram pecadores, mas todos, né? Certo? Porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Todos os teólogos, estudiosos, vão dizer, não, o sentido que Paulo quer dar nessa palavra aqui de muitos é de todos. Esse é o sentido. Adão pecou, trouxe condenação para muitos, não para todos. Todos estão condenados em Adão. Então esse termo aqui deve ser entendido, né? Esse muitos deve ser entendido como todos. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, o pecado de Adão, todos se tornaram pecadores. Se muitos, né? Todos se tornaram pecadores. Oi? Eu não lembro se tem alguma versão, alguma tradução que traz assim dessa forma. Por conta do contexto, né? Chega esse entendimento dos estudiosos por conta do contexto da passagem, que vai dar exatamente o sentido que Paulo está dando aqui nessa palavra. Muito não é de alguns, mas de todos de fato. Certo? Entender também, alguns alegam o seguinte: quando ele fala Paulo fala todos morreram, aí todos serão justificados. Dá o sentido de muitos também. Aí lá na frente, ele muda de todos para muitos. Ele diz que muitos morreram e muitos serão justificados. Exato. Quando ele diz todos no lado e depois de muitos, justamente alguns alegam que aí houve uma má tradução. Pode ser alguma variante, né? Na teologia. Dizer que todos pecaram, porque esse pecado, mesmo a gente sabendo, certo, que ele foi obra do Espírito Santo. Sim. Aí por alguns alegam, né? Que esse todos aí, todos pecaram, aí lá na frente Paulo falou, muitos pecaram e muitos serão justificados. De que forma? Porque Jesus não inclui, ele não está incluído. Não, a gente está fora da equação, né? Sim. Ele não está incluído todos pecaram. Né? Aí quando coloca muitos pecaram, aí quer dizer, ele tem um Jesus. Sim. Desse meio de todos. Assim, eu sei algumas colocações, né? Quem ia falar mais? O carinho não? Pois é. Certo? Mas o entendimento de todos praticamente que eu já ouvi falar, já conheço, já li, né? Entende exatamente isso por conta do contexto, exatamente como Saulo destacou no versículo 12, vai dizer muito claramente. Portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, porque como pela desobediência de um só homem, versículo 19, muitos se tornaram pecadores, ou seja, todos pecaram, todos se tornaram pecadores, através da desobediência, do pecado de Adão, nosso pai, através do qual entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Essa questão que você falou de muito, né? A gente pegava todos aqui, não, é muito. É aquela questão de muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aí eu posso dizer desse povo que é todos são os escolhidos? Não. Essa
perdoado. Sim, sim, exatamente. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, em Adão, assim também por meio da obediência de um só, que é esse? Jesus Cristo, né? Pela sua justiça, pela sua obediência, pelos seus méritos, muitos se tornarão justos. Agora, muitos tem o sentido de muito mesmo, porque não todos se tornaram justos, né? Não todos serão salvos, mas em Cristo, alguns, muitos, serão justos, serão justificados. Sobreveio, agora um dos propósitos da lei, né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que maravilha! Então a lei foi dada, como a gente já viu já no estudo passado, né? Um dos propósitos da lei, Romanos capítulo 3, versículo 20, Romanos capítulo 7, versículo 7, Gálatas capítulo 3, versículo 24. Então são tudo textos que mostram os propósitos da lei. E um dos propósitos principal dela, de acordo com Romanos capítulo 3, versículo 19, né? Cala a boca. Cala a boca. Você é um condenado, né? Ora, sabemos que tudo que a lei diz, ao que vive na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Certo? Sobreveio a lei para o quê? Para que o pecado fosse plenamente conhecido, para que o homem conhecesse plenamente o seu estado diante de Deus, conhecesse, entendesse, compreendesse plenamente a sua maldade, a sua ruína, a sua imundície. A lei foi dada com esse propósito. Ok? Mas onde o pecado, a ofensa, através da lei, me sufocou, me matou, me deixou desesperado, a graça veio e superabundou esse desespero meu. Porque a graça vem e traz esperança de salvação. A graça vem e traz salvação, traz perdão, traz justificação, traz paz com Deus, traz comunhão com Deus, traz reconciliação com Ele, todos os benefícios que a gente já viu. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. O pecado reina pela morte e a graça reina pela justiça de quem? De Cristo. Certo? O pecado reina pela morte, a graça pela justiça de Cristo. A graça pela justiça para a vida eterna, mediante, através de, ou por intermédio do qual, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. Que maravilha. Certo, irmãos? Os irmãos querem falar alguma coisa? Então, de forma simples e condensada, sintetizada, do 1 ao 11, Paulo vai descrever os frutos da justificação pela fé em Jesus. Do versículo 12 ao 21, Paulo vai fazer um contraste entre Adão e Cristo, mostrando de que Adão estamos completamente perdidos, mas em Cristo estamos completamente salvos. Em Adão, completamente condenados. Em Cristo, completamente justificados. Em Adão somos ímpios, em Cristo somos chamados justos. Em Adão, morte, em Cristo, vida. Em Adão, condenação, em Cristo, salvação e vida eterna. Então, um contraste que Paulo está falando no versículo 12 a 21. Por isso, irmãos, que sem Cristo, sem salvação. Sem Cristo, sem esperança. Se não for Ele, não é ninguém. Somente Ele. Por isso a glória, né,
A honra e o louvor para Ele para todos sempre. Amém. Amém.